Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo no qual eu dou play no podcast da semana e faço minha arte criativa, uma forma de te inspirar a fazer arte comigo e também refletir um pouquinho sobre os assuntos da semana que trago lá no podcast. Essa semana a gente inicia uma série nova que é sobre vícios digitais. Sim, todos nós somos viciados no digital. Temos os prós e temos os contras, mas muitas vezes eliminamos um pouco os contras, dissimulamos esses contras para perpetuar nesse vício social. Eu quero te levar a essa reflexão. Aqui eu não vou trazer verdades, eu vou trazer perguntas para que a gente se questione e que você também, junto comigo, comece a avaliar, a trazer mais clareza e consciência para os seus hábitos relacionados às telas, todas elas que fazem parte da sua vida, e que você possa também equilibrar a sua vida, trazendo a arte como uma forma de autoconhecimento, uma forma de inspiração e também de um momento de compaixão na sua vida. O processo de criar é um processo em qual nós temos a oportunidade de estar em contato com o nosso ser mais sutil e também de trazermos aí esse exercício da compaixão para conosco. Vou dar o play, trouxe aqui os materiais de arte e eu espero seus comentários logo aqui abaixo. E, sobretudo, que você siga seu coração e compartilhe com o fluxo da vida, que isso é o mais importante para todos nós, construirmos uma sociedade com mais equilíbrio, uma sociedade no qual a arte ela é sim uma ferramenta construtora desse conhecimento humano. Vou dar um play e bom episódio! Olá! Muito feliz de estar aqui mais uma vez num episódio do podcast Cura Arte e Criatividade. E esse episódio iniciará uma série da qual eu acho importantíssima para todos nós, uma série para a gente refletir sobre o vício digital. Um vício que todos nós estamos contaminados, se a gente puder dizer assim. Não adianta a gente pensar que é com as crianças, ou é com os nossos vizinhos, nossos amigos, ou pessoas que a gente conhece. O mais importante é a gente começar agora a refletir o quanto a gente está dependente e está nos anestesiando com esse foco, esse hábito digital. E você vai conhecer um pouquinho mais sobre essas reflexões ao longo de 3 episódios, iniciando esse aqui, o primeiro, para a gente falar sobre isso e os motivos que me levou também a trazer esse assunto aqui para você, porque ele é de extrema importância quando a gente está falando em criatividade, quando a gente está falando de expressão artística, quando a gente está falando de se amar de verdade, ter aí uma expressão consciente e verdadeira de nós sendo manifestada no dia a dia. E vamos lá, como eu disse, aqui esse marco 1, esse primeiro episódio, é para que a gente possa falar a verdade pra gente, se é possível isso, que a gente possa olhar para a nossa vida, para os nossos hábitos, olhar para esse aparelhinho aí que te conduziu até mim, te conduziu a dar o play nesse podcast de uma forma diferente e não de uma forma automática, como a gente vem consistentemente, principalmente depois dessa reclusão que todos nós passamos em 2020, 2021, alguns ainda, em alguns momentos agora de 2022, enquanto eu gravo esse podcast em reclusão, devido à pandemia, olhar para esse aparelhinho, o celular, de uma forma diferente, de uma forma consciente. Eu venho com um incômodo com esse digital na vida, e não como um agressor, e não como um inimigo, mas um incômodo de como eu uso ele, ou como o que
ele está trazendo para a minha vida de fato conscientemente. Principalmente quando a gente fala sobre redes sociais, quando a gente fala sobre consumo de informação. Eu não sei se você sabe, mas a minha formação de origem é em jornalismo. Eu fiz faculdade de comunicação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos meus 18, 19 anos. Foi a opção que eu fiz, embora a arte tenha sido, desde pequena, uma condução da minha vida, através de cursos diversos. A minha formação acadêmica foi em comunicação. Eu adoro escrever. Eu adoro me comunicar também através da escrita. Eu só queria te contextualizar que eu tive muito, né, na minha vida acadêmica, esse aprendizado da mídia, esse aprendizado do que a informação pode ser passada ou não. Fiz estágios em veículos de comunicação também. E lidar com essa informação de forma reduzida, para que ela possa ser consumida por uma massa que assinava um jornal, que assinava uma revista, um meio de comunicação, foi uma escolha minha, né, uma formação minha. Então, desde lá, essa parte de troca de informações sempre foi muito latente. E eu acompanhei de perto o lançamento da internet, inclusive a internet era um dos meios de comunicação em que eu sempre investi muito. Eu sempre acreditei muito dentro da minha juventude e dentro da própria minha construção de ver como a comunicação ia se disseminar no mundo. Eu acreditava lá pelos finais de 98, 97, 98, quando eu estava fazendo até a minha conclusão de curso, e que a internet seria, como é hoje, um grande meio de comunicação, um grande instrumento de comunicação. E isso tudo me levou a construir um dia a dia que eu sempre estivesse buscando literaturas, sempre que eu estivesse buscando informações que me nutrissem sobre como essa forma de comunicar no mundo estava sendo desenvolvida e até experimentar essa forma de comunicação. O que eu gostaria de pontuar aqui é que toda a forma que você se relaciona com a informação, ela é tratada por outras pessoas. A verdade, ela não é trazida por nenhum veículo, porque a verdade, ela tem diversos aspectos. A verdade, se a gente puder falar assim, olhando para um simples fato que acontece na nossa vida, ela tem diferentes observações, diferentes pontos de observações. Então é impossível a gente deter a verdade. E isso nos gera muita insegurança. Isso nos gera muita insatisfação. Como assim eu não vou saber a verdade do que acontece? Mas é através dessa incerteza que a gente precisa se movimentar. Através dessa consciência que a gente precisa se movimentar no mundo. Porque assim a gente vai estar sempre completando a nossa forma de enxergar a situação e não determinando que um ponto de vista é o verdadeiro versus o outro. A gente vai poder ser ter realmente uma visão integral e não exclusivista. Tendo esse ponto de partida, a lidar com os meios de comunicação, principalmente com o celular, que virou o nosso maior meio de comunicação, a gente está literalmente na palma da mão, com toda a informação do mundo, vai ser diferente. Porque cada mensagem que chegar até você, cada ponto de vista que chegar até você, cada recorte que chegar até você, cada imagem que chegar até você, não vai ser encarada como uma verdade, e sim um simples flash, um simples pedaço do que pode ser composto um grande quebra-cabeça. Essa honestidade ao ver o mundo e ao recolher as informações do mundo
se for recolhida com o seu coração, for aceita com o seu coração, vai mudar muito a forma de como você cuida, trata e usa o seu celular. Mas o ponto que eu gostaria de falar mais especificamente aqui, a partir disso, é que a gente não está sendo treinado para isso. Pelo contrário, a gente tem uma anestesia em relação à verdade. Uma anestesia que beira a preguiça. Preguiça entre aspas. A gente quer que alguém nos diga o que está acontecendo sem ter o trabalho de pesquisar sobre, sem ter o trabalho de questionar, sem ter o trabalho de verificar se aquilo realmente faz sentido ou não. É como se a gente vivesse dentro de um grande filme de entretenimento. E muitas das vezes, quando a gente vê algum entretenimento, um filme, uma série, uma novela, ler até um livro, a gente às vezes entra naquela fantasia e acaba meio que olhando para a nossa vida, comparando e querendo que ela fosse assim fantasiosa. A gente se esquece do real, do factível, que está ao nosso lado. E o celular, né, por trazer esse acesso a diversas fontes de informação, que é propício para a gente, o que é realmente válido para a gente de se desenvolver, acabou sendo consumido de uma forma totalmente anestesiante, totalmente automática e pouco consciente. A gente é direcionado e a gente é convidado a ficar mais tempo nele por simplesmente deixar que as notificações, que os vídeos recomendados, que o feed das redes sociais com novidades ali, programadas pelo algoritmo, que a gente nem sabe como é, programado, sugira para a gente ir consumindo conteúdos ou ir para vídeos ou que a gente nem sabe do que se trata. A gente nem sabe o que é importante ou não para a gente. E nisso a gente vende para a mídia, né? A gente vende para essa massa de informações de inúmeras origens, algo que é muito precioso para a gente hoje em dia e sempre foi para a humanidade: o nosso tempo. A gente está vendendo o nosso tempo o tempo todo. Você, eu, ao darmos um clique, ao passarmos rapidinho para consultar as redes sociais, vendemos o nosso tempo, vendemos o nosso olhar, vendemos a nossa atenção. Consumimos informações e que vão estar atuando diretamente na nossa mente, programando, entre aspas, comportamentos de forma inconsciente, do qual a gente vai estar espelhando e muitas vezes vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais incerteza, incapacidade, baixa autoestima e uma sensação de ineficiência irreal. Isso é vício. Isso é anestesia. Isso é inconsciência. Isso é automatismo. Isso é o que não nos permite agir em prol da nossa própria felicidade, do nosso próprio equilíbrio. Eu li recentemente um livro do Alan Watts, A Sabedoria da Insegurança, e eu sugiro que você leia também. No livro, ele conta, escrito em 1950, quanto tempo, hein? Ele conta que ele via, né, a chegada dos novos meios de entretenimento no mundo. E ele já ali previa muitas das situações que estão acontecendo com a gente agora, da forma como a gente está encarando esses meios de comunicação. Esses meios de comunicação eles surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a televisão. E aí ele começa a questionar que o ser humano ele não estava mais tendo tempo para pensar,
ele estava sendo bombardeado por aquelas telinhas que ficavam ali trazendo luzes piscantes e que encantavam o cérebro com histórias que tiravam ele da realidade. E tirando ele da realidade, pouco ele tinha como agir, pouco ele tinha como pensar por ele mesmo, questionar a vida, questionar a realidade. Ele estava sendo programado para ter aspirações, desejos que às vezes não eram dele, que às vezes ele não queria ter. Mas o mundo tinha acabado de passar por um grande evento de dor, de sofrimento, e que o mundo pedia algo para anestesiar a dor. E aí sim, o consumo desse entretenimento inebriante das telas foi muito bem aceito. Aqui, de novo, eu vou marcar nesse episódio 1. Nunca vou falar contra nenhum meio de comunicação. A gente precisa da comunicação, a gente precisa do entretenimento. A gente precisa, sim, de momentos de cultura, de lazer. A gente precisa ter acesso a essa forma de expressão humana, essa magia dessa aventura, de termos a imaginação florescendo. Sim, nós precisamos. Porém, dentro do que nós vivenciamos hoje em dia, o quanto isso faz parte da sua vida? O quanto faz parte da sua vida os momentos em que você está mais consciente agindo ou os momentos que você busca essa parada anestesiante das redes sociais, propriamente dita, que virou um grande entretenimento mundial. O quanto que você realmente traz aí essa vontade de superar o celular que te notifica o tempo inteiro. E aqui vem uma sugestão: tire as notificações do seu aparelho, deixe somente para os aplicativos importantes e não para os aplicativos anestesiantes, como as redes sociais. E vá buscar o conteúdo por si próprio. Tenha o desejo, se permita sentir falta e vá até aquele conteúdo que te nutre. Não seja aquele que olha e é bombardeado pelas informações. Esse primeiro episódio é para que a gente reflita. Será realmente que eu sou viciado? Será que é realmente o que a Paty está falando? Eu gasto quanto tempo aqui no celular? Será que a gente está realmente vivendo um vício social? O quanto que isso é prejudicial? O quanto que eu me baseio, através das minhas frustrações, pelo que eu vejo online? O quanto que eu acredito que microflashes e plastificações da realidade em fotos, em pequenos vídeos, são real? O quanto que de esforço eu estou eximindo que aquele conteúdo foi feito? A luz certa, o foco certo, os filtros que foram colocados para aquela imagem ficar bonita, eu achar prazeroso dar um like. Há muito que se conversar sobre isso, muito mesmo. E eu não vou me estender, porque nesse episódio eu queria trazer aqui a reflexão de: nós somos viciados digitalmente? O quanto isso prejudica a sua vontade de criar? O quanto isso prejudica você falar: daqui a pouco eu pego meus materiais de arte? Ou eu só pego se eu fizer igual fulano, igual ciclano, o meu não serve. O quanto que você não gasta energia e fica frustrado ao acessar certos tipos de conteúdo ou ser notificado o tempo inteiro. O quanto que você não deixa de viver, de brincar, de ir para a vida por conta de compromissos, entre aspas, das notificações do seu celular. O quanto que você passa de tempo olhando para essa telinha e não olha para frente, para o horizonte, para todos os lados da sua vida. Esse é um episódio 1
para essa reflexão. Ela é importantíssima para a construção dessa vontade de viver, dessa ligação com a vida, dessa escuta da voz do coração que a arte nos proporciona. Porque a arte não nos inebria, a arte nos enaltece, porque ela é a expressão viva de cada um de nós. Ela, sim, pode nos trazer ao contato de uma verdade que é nossa e que contribui para a verdade do todo, do que está à nossa volta. Mas se continuarmos anestesiados, olhando para as telas, nós nunca vamos escutar, porque nós não vamos silenciar para escutar o que essa voz do coração, essa voz da alma, vem falar com a gente. A gente vai se encontrar num próximo episódio em que a gente vai falar mais um pouquinho sobre as consequências desses vícios e eu vou começar aí a trazer para você algumas situações que você pode modificar no seu dia a dia para que você possa ter uma atitude mais consciente com você, com a vida. Alguns exemplos do que eu já estou fazendo aqui e mudanças também que eu já estou fazendo na relação do ateliê com todo mundo aqui que passa pelos nossos canais. Um beijo, espero que essa reflexão tenha te ajudado. Até o próximo episódio.